Saudações, gente bonita. Aqui em Goiás são 5 horas e 16 minutos. E, bom, estamos indo para a feira. A gente levanta e toma banho, mas isso perde completamente a graça quando o dia já amanhece quente. São 22 graus. Aí, perde a graça, né? Porra, 22 graus às 5 horas da manhã. É paia. Mas... hoje, vou explicar para vocês. Eu poderia estar matando, poderia estar roubando, poderia estar sequestrando, poderia estar miliciando, poderia estar passando pano para quem acha que existe desculpa para desviver a criança. Já tem muita gente nas redes aí. Mas eu vou confessar para vocês que eu ando com um pouco de não coragem. Ontem eu tinha que buscar uns exames meus. E não fui, procrastinei de propósito. Porque a gente nunca sabe o resultado, né? O exame é um negócio complicado. Mas hoje eu vou, tem que ser na parte da tarde. Hoje eu vou. E aí eu quero aproveitar, enquanto não chega a parte da tarde, vou até o centro da cidade, ver se eu encontro mangas e bolinho frito na hora. Que, né? Celebrar a vida. Então, uma manhã bem tranquila. Olha os passarinhos, não sei se estão para vocês ouvirem. Lá atrás tinha umas saracuras. Elas ficam no morrinho, né? Tem dois morrinhos, um do lado, outro de outro. Elas ficam entre os dois, o morrinho da igreja e o morrinho da Santa Terezinha. Fica do lado do Morro das Três Cruzes também, emendado. Eu gosto de amanhecer com o canto dos pássaros. Ó. Enfim, gente. Ontem eu fiz alguns vídeos falando do óbvio. Que em tempos difíceis, o óbvio precisa ser dito, e repetido, e ressaltado. Correto? São 3 óbvios que eu destaquei ontem, que vai ser importante para a gente fazer a nossa análise futura. Primeiro, que não existe povo judeu. Existe religião judaica. Povo não. Certo? O povo hebreu, ele tem sido historicamente confundido com as elites religiosas que foram levados para o cativeiro, né, por assírios e babilônios. Depois, expulsos pelos romanos. Isso são as elites, principalmente religiosas. O povo, agricultor, pastores, o povo sempre ficou naquela terra. O povo de Canaã. O que houve foi que muitos mudaram de religião. Tornaram-se muçulmanos, alguns tornaram-se cristãos, alguns tornaram-se drusos. Certo? Mas o povo de Jesus, povo mesmo, é o que ficou. Portanto, são os palestinos. Essa invenção do povo judeu são migrantes europeus, né, e americanos que foram para lá a partir da criação colonialista, né, uma experiência colonialista, europeus e americanos colonizando uma parte do Oriente Médio para implantar dissídia, por objetivos geopolíticos, geoestratégicos, certo? O povo hebreu, como todos os povos de Canaã, do Oriente Médio, aquela região, tem características físicas bem próprias. Eles não são loiros, não têm olhos azuis, certo? Não existe isso. Loiros de olhos azuis são europeus. E é que eles são colonizadores europeus
que adotaram uma determinada religião, no caso o judaísmo, certo? Os próprios israelenses admitiam isso, até 1967, que em sua grande maioria eram descendentes de poloneses e alemães, que por sua vez provinham de házaros, não de hebreus de verdade, certo? Falamos também que o sionismo originalmente era político, era um movimento político, mas depois foi transformado em um movimento religioso para facilitar a ocupação e determinados discursos, porque em nome de Deus você pode ser o povo escolhido, em nome de Deus todos os outros povos são os não escolhidos, então você pode, como disseram muitos, né, são animais. Em nome de Deus você pode fazer as maiores. Cara, ninguém faz o tipo de barbaridade que está sendo feito pelo Estado de Israel há 75 anos em nome do diabo ou em nome da dúvida. Esse tipo de atrocidade sempre é feito por justificativa religiosa, em nome da fé, em nome de algum Deus. Sempre, sempre. Esse discurso de usar o nome de Deus para fazer foi inclusive previsto pelos próprios judeus, que tiveram o bom senso de, num dos seus mandamentos, o segundo, né, não usar o nome de Deus em vão. Mas parece que os sionistas não aprenderam sobre isso. Ou não se importam, em sua maioria são ateus. Estão nem aí. É só uma desculpa. Então esse é um outro ponto que a gente tem que deixar muito claro sobre o risco perigoso de cometer injustiça. Judeu é uma coisa, sionista é outra. Totalmente diferente. O sionista é a negação do judeu. Assim como o evangélico é a negação do cristão. O carismático é a negação do católico. O salafita é a negação do muçulmano. Certo? São discursos que compartilham um ponto em comum. Feito por pessoas ou ignorantes, no caso dos evangélicos, os mulás, ou mal intencionadas, no caso dos sionistas e dos carismáticos, que transformaram livros que são revelações divinas, Bíblia, o Corão, Talmud, em obras históricas. A leitura literal desses livros sagrados, dessas fontes de revelação divina, reitero, transformou livros sagrados com o objetivo de revelação divina em livros históricos, que eles nunca foram. A Bíblia nunca foi um livro para ser tomado historicamente. Os católicos nunca fizeram isso. Quem começou com essa foram os protestantes, né? Não tinham uma teologia que justificasse o que eles fizeram e inventaram uma transformando a Bíblia num livro histórico. Ó, os católicos deturparam a Bíblia. Não, os católicos nunca deturparam a Bíblia. Os católicos nunca encararam a Bíblia como livro histórico, porque ela nunca foi um livro histórico. A Bíblia nunca foi um livro histórico. A Bíblia é um livro de revelação divina. Feito isso pelos protestantes, prática seguida evidentemente logo em seguida pelos evangélicos, os judeus, alguns grupos judeus também fizeram a mesmíssima coisa. Assim como os mulás ignorantes do Afeganistão e da Arábia Saudita transformaram o Alcorão em um livro histórico. E aí você tem a interpretação literal, né? Que é a essência do fundamentalismo. Essência do fundamentalismo. Perfeito? Essa que é a questão. Nossa, o passarinho levanta cedo. Essa que é a questão, cara. Essa leitura fundamentalista se baseia, vou reiterar, porque esse é um ponto muito importante. Porque o que a gente precisa, de verdade, nesses momentos históricos como que a gente está vivendo, a gente precisa, claro, de amor e tal, mas é necessária compreensão. Eu não diria que, por exemplo, você pega esse vídeo e mostra isso para um salafita, em provável que você conheça algum,
ou para um sionista, é bastante provável que você conheça. Mas sionista evangélico, né? Se não deve conhecer, é o sionista judeu. Se você mostra isso para um evangélico, ou mostra isso para um carismático, católico, supostamente, né? Eu falo supostamente que um carismático não é um católico. Ele se fantasia de católico, assim como o evangélico, neopentecostal, qualquer coisa que derive das doutrinas abjetas de Martinho Lutero, ou principalmente de Calvino, não pode ser chamado de cristão. Isso não é cristianismo. Cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como ti mesmo, não julgar, não perdoar. Não julgar, perder e perdoar. 70 vezes 7, se for preciso. Isso é cristianismo. O resto é... né? Então, essas pessoas que transformaram... Cara, isso aqui era um bordel. Por uns 100 anos. Você pode ver que é feito com tijolão muito antigo. E eu nunca entrei aqui dentro, né? Nunca entrei aqui dentro. Ah, meu Deus, então era assim. Para vocês verem. Querendo num edifício histórico. Mas voltando. Essas leituras fundamentalistas resultam da interpretação literal de livros de revelação divina que foram transformados por esses criptocatólicos, criptocristãos, criptomuçulmanos e criptojudeus em livros históricos, gente. Pelo amor de Deus, como é que você vai ler, pegar a Bíblia e vai levar a história da cobra falante, a história do homem que atravessou o Mar Vermelho, abrindo ele, da mulher que virou sal, de uma jumenta que fala. Como é que você vai transformar isso em realidade, cara? Um homem que fez uma arca enorme, né? Todos os animais do mundo, tem coisas, sabe? Não faz o menor sentido. Sabe? Porque não é um homem que foi engolido pela baleia e saiu vivo. Não faz sentido, por quê, cara? São metáforas. São metáforas. De uma revelação feita numa linguagem que possibilitasse aos homens compreender. Porque nós estamos falando de um povo da Idade do Ferro, né? Que pastoreava cabra, camelo, boi, deserto afora. Imagina Deus descendo, né? E falando, ó, no início tudo era o nada adimensional. Aí eu criei dimensões, 11. Dessa dimensionalidade criada a partir da adimensionalidade, por uma flutuação quântica do nada, surgem as dimensões e o Big Bang. E ele continua explicando como surgiram as 5 leis fundamentais. A partir dessas 5 leis surgiu as forças, depois surgiu a energia, depois surgiu a matéria. Tudo era muito quente, muito escuro, papapá. Você consegue imaginar você voltando 3.000 anos no passado e explicando desse tipo para um povo? Não, né? Óbvio que não vai conseguir entender. Está muito além da compreensão deles. Então você tem que falar por metáforas. Fala por metáforas, do jeito que eles entendem. Ah, tem umas leis que nem todas aquelas leis foram propostas necessariamente por Deus. Muita coisa no Levítico. Bom, Levítico foi um livro que o rei foi Josias, né? Supostamente, oh meu Deus, a Torá tinha 4 livros. Não era o Pentateuco. Aí, alguém que coincidência achou dentro de uma caverna. Tava lá o 5º livro. Que coincidência, hein, rei Josias? Achar um livro, praticamente a Constituição que você precisava para impor moral no seu reino recém-adquirido.
E o Levítico é exatamente o que os carismáticos, né? Criptocatólicos, os evangélicos, são criptojudeus e criptocristãos, usam para justificar homofobia. Deixa eu colocar um videozinho aqui rapidinho para você. Padre, em Levítico está bem claro que casamento gay é errado. Por que o senhor defende? Filho, vou dar uma biblada em você de novo. Vamos lá. Levítico é uma época pré-cristã. Ainda não existia Cristo. Israel queria se expandir, queria reproduzir, queria procriar mais do que nunca. Coisa que não faz o menor sentido hoje. Sabe o que não faz o menor sentido hoje também? Vou contar para vocês algumas passagens de Levítico que vocês esquecem e só lembram dessa. Vamos lá. Levítico 1. Já no versículo 2 se defende sacrifício de animais. Inclusive no versículo 15 se ensina a estrangular a pombinha para o sacrifício. Você defende isso? Está em Levítico. Em Levítico 11:12 diz que tudo vier da água, sem barbatana e escama, é impuro. Não pode comer. Já comeu mostrinha? Ostra, por exemplo? Não pode. Impuro. Em Levítico 12:3 é obrigatória a circuncisão. Operou a fimose? Operou? Se você defende Levítico, tem que operar. Em Levítico 15:19, mulher menstruada é impura. Não pode nem encostar nela, tá? Não pode nem encostar. E hoje tem mulher menstruada que vai pra missa. Vai pra missa. Bota o absorvente e vai pra missa. Segundo Levítico, não pode. Segundo Levítico também, não pode comer nada com sangue. Tem que guardar os sábados, você vai virar adventista. E se pegar a mulher do próximo, tem que morrer. Isso, tem que morrer se você cometeu adultério. Cometeu adultério com a mulher do seu amigo? Tem que morrer. Você defende Levítico? Então defenda isso. Toma a biblada, meu filho. Tu usa Levítico só pra ser homofóbico, que eu sei. Então, tá lá o Levítico para justificar homofobia, mas tá lá dizendo que você não pode comer camarão, não pode comer lagosta, não pode comer ostra, não pode comer bagre, né? Não pode comer aquele surubim, não tem escama. Tá lá dizendo que você não pode misturar leite e queijo, queijo e carne na mesma refeição. Então, adeus sanduba, adeus cheeseburger, adeus pizza. Pizza mesmo, pelo amor de Deus. Violam 50 leis do Levítico. Tomate é o fruto de uma árvore que tem menos de 5 anos. Violação. Calabresa, o pepperoni, é feito de porco. Violação duríssima. Que está misturado com queijo, o hambúrguer, né? Com queijo. Quem garante que o novilho não era o primeiro, que portanto deveria ser dado ao templo? Violação. Quem garante que não tinha sangue na carne? Violação. Então, uma pizza, um sanduba, representam 50 violações do Levítico. E aí você não vê crente, você não vê carismático dando piti, elegendo bancada de religioso safado por causa disso. Não, mas está preocupado com a parte que fala especificamente que, ó, gay não é de bom, vamos matar isso. Essa parte eles gostam. As outras eles ignoram. Então eles escolhem da palavra de Deus o que eles vão obedecer. Sério isso? De verdade isso? São essas pessoas que são levadas a sério, né? Por favor. Por favor. Então, esse discurso fundamentalista é para ganhar dinheiro em cima de otário, em cima de trouxa. Para ganhar dinheiro, ganhar voto. Em cima de otário, em cima de trouxa. Ou de gente mau caráter mesmo, como o bolsonarismo anda demonstrando, né? Teve um escândalo aqui em Goiás mesmo. O pastor evangélico não costuma ser boa bisca em parte nenhuma do Brasil, mas os goianos se superam. Sabe aquele do ouro na Bíblia? Do desvio do dinheiro do Ministério da Educação? Do ouro em pneu? Goianos, todos eles. E aí eles descobriram um casal, né? Estava escravizando pessoas, pegando o dinheiro delas, com a desculpa de fazer tratamento contra o vício em drogas, estava simplesmente escravizando elas. Escravizando, cara. Isso é pastor.
pastor. Certo? Tudo fez campanha pro Bozo. Tudo se identificava com o Bozo. Claro, né? A mim fala o que tem de cristão no que eles fazem, no que eles faziam. Fizeram enquanto a polícia não prendeu eles. Não é nada de cristão. Esses caras nem acreditam em Deus. Eles não acreditam em Deus. Porque se acreditassem, cara, eles acreditariam também no inferno, que é o lugar que espera quem faz as coisas que eles fazem. Eles não acreditam em Deus, são ateus. Ateusáceos. Eles riem, eles escarnecem da palavra de Deus. E aí eu repito, tanto faz serem sionistas, tanto faz serem serafitas, tanto faz serem carismáticos, tanto faz serem evangélicos. Não tem nada de Deus nesse povo, nada, nada. Não tem Deus aí não. É só desculpa para validar preconceito, para validar práticas abjetas. Certo? É isso, não tem nada. A primeira coisa que a gente tem que falar, pô, Lélio, você não ia falar de geopolítica? Então isso é o quê? Como é que você acha que esses monstros conseguem aliados? Como é que você acha que eles conseguem discípulos? Como é que você acha que eles conseguem poder? Cara, né? Ah, gente, pamonha. Gente, vendido como Sabina, mas não é Sabina, porque não é a época, são redondas. Mas eu amo a redonda também, então tá tudo certo. 6 por 10 reais. Gente, aqui o bolinho e o cafezinho. Eu vou comer, comprar uns pão de queijinho pro meu bando e ir lá pra casa da minha mãe. Então, andar 1 quilômetro para comer um bolinho. Cara, a gente valoriza o que a gente ama, né? Eu tinha uns 3 reais, mais o real do café. Graças a Deus tô com saúde, por que não? E bora na feira comer bolinho. Mas voltando. Ah, cara, essa de cor salmão é uma das mais bonitas. Agora passar ali para comprar uns biscoitinhos pro meu bando. Gente, o discurso religioso, ele faz parte da prática política do Ocidente. Sabe? A criação dos fundamentalistas foi essencial para a expansão da direita no mundo inteiro. Porque você não pode justificar, ó, eu quero que os pobres se lasquem, eu quero impostos menores, mas só para os ricos, eu quero apropriar de uma renda importante dos salários de vocês, dos negócios de vocês, na forma de taxas bancárias injustas. Aliás, eu quero que os banqueiros governem esse país, os grandes empresários, eu quero que os bilionários suguem de toda a sociedade. Esse discurso não pode ser vendido. O discurso da direita não pode ser vendido. É claro que você vê gente defendendo bombardear a criança. Então o público de monstro existe. Não é que ele não existe. Existe. Só que não é o suficiente para eleger cargo majoritário. Você elege um deputado da vida, uma deputada da vida, um senador no estado. Mas, né? Tipo Goiás, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Você consegue eleger esse tipo de aberração. Agora, você não elege governador, você não elege presidente, você não elege uma grande bancada baseado num discurso direitista cínico. Talvez seja exceção da Inglaterra, né? Eles elegeram Thatcher. Mesmo Reagan teve que mentir para ser eleito. Thatcher não. Thatcher, é por isso que eu falo que os anglos são um problema. Thatcher foi eleita dizendo basicamente a verdade do que ela queria. Vamos tirar leite de criança, vamos tirar emprego de trabalhador, né? Vamos aumentar os impostos para os mais pobres, porque a gente vai diminuir dos mais ricos. Ela foi eleita falando que ela queria fazer. Tipo o Bozo. O Bozo não enganou ninguém não, cara. O Bolsonaro não enganou ninguém.
Ele falou o que queria fazer. Foi eleito por isso. É claro que existe público para esse tipo de gente. Mas mesmo ele mentiu. Falou de Bolsa Família, falou que o gás ia custar não sei quanto. Mesmo ele mentiu. Porque a direita só ganha voto mentindo. Ela não pode dizer o que ela quer, o que ela pretende, para quem que ela trabalha. Então ela usa o discurso religioso, o moralismo das pessoas mais pobres e de uma classe média cínica. Tá lá a crentaiada, a carismaticaiada, defendendo Levítico, que nem é um livro do Novo Testamento, nem é um livro feito para cristãos. E só pegam do Levítico o que eles querem, para justificar o discurso moralista. Só isso. Aí a religião tem um papel importantíssimo, por isso que a gente falou dela. Fala dela sempre. Porque ela, cara, é o que eu disse, vou repetir. Só em nome de Deus, para justificar as maiores aberrações que possa parecer. Reitero, em nome da dúvida, em nome do diabo, ninguém, nunca na história humana, fez as coisas que foram feitas, são feitas e ainda serão feitas em nome de Deus. Porque se você está falando em nome de Deus, você pode justificar qualquer coisa. Essa é a verdade. Você começa cedo, né? Seu trabalho de proselitismo, para afastar as pessoas de Cristo da luta de classes. Começa cedo. Bom, ainda não está aberto. Vamos ver se a gente acha pão de queijo amanhecido na padaria lá em cima. Muito cedo, né? Aí fica difícil, nem 6 horas. A padaria está aberta, biscoitaria não. Claro, né, coitada. Vamos então na direção da padaria. Vejam o estado, eles falam assim, ó, a Suécia é pacífica porque é um país ateu. A Terra Santa é aquele inferno por causa da religião. Não, gente, não confunde as coisas, não. Esse é o segundo ponto que a gente tem que destacar. A Suécia não é rica por causa da falta de fé dos seus habitantes. A Suécia é rica porque é um país capitalista que explorou os outros. Imperialismo que chama. Certo? A Holanda é muito rica, é um dos países mais ateus do mundo. E ela não ficou rica porque não acredita em Deus. Ela ficou rica explorando, por exemplo, os indonésios. Sugando. Colonialismo que chama, imperialismo. Certo? Esses países europeus eles não são ricos porque não acreditam em Deus. Isso é bobagem, cara. Ateu militou do racinha. Nossa, eles gostam de parecer que é inteligente. Eles adoram fingir que, uau, nós somos racionais, diferente dos religiosos que são burros. Tá aí vocês justificando a riqueza conseguida por conta de imperialismo e colonialismo dirigido contra países mais pobres, contra povos oprimidos, como se fosse fruto da irreligiosidade. Vá, né? Por favor. Povo ridículo. Da mesma forma que ontem eu deixei claro que as maldades feitas pelo capitalismo são normalmente atribuídas ou ao socialismo, que é um absurdo, né? Mas faz parte da lógica canhestra dessa gente, ou aos judeus. Os judeus são banqueiros safados. Um banqueiro safado é capitalista. Os Rothschild são judeus. Mas quantos banqueiros não são judeus? O problema não é ser judeu, ou ser ateu, ou ser evangélico, ou ser católico. O problema é ser banqueiro. A questão não é a religião, é o capitalismo. Então os Rothschild são banqueiros. Esse é o problema. Não é os Rothschilds serem judeus. Esse não é o problema. Nunca foi o problema. Certo? E esses babacas justificaram. Se vocês veem ontem, minha caixa de comentário, a outra rede social,
dos vídeos curtos, ela permite a gente bloquear conteúdo potencialmente ofensivo. Ontem eu vou dizer para vocês, eu fiz uma postagem de 10 minutos, é o máximo que ela permite, né? Explicando exatamente nisso, que a gente não pode atribuir aos judeus as culpas que são do capitalismo, que isso era antissemitismo, isso é errado. Nossa senhora, o que apareceu! E engraçado, gente, com bandeirinha comunista, supostamente comunista, e defensores da causa preta, né? Ah, foram os judeus que escravizaram as pessoas. Não foram os judeus que escravizaram as pessoas. O comércio escravo não foi feito por judeu, foi feito por capitalista, certo? Para latifundiário, que também é capitalista. Então o problema não são os judeus, o problema é o capitalismo. Mas vai explicar isso para o identitário preto. Vai explicar isso para o comunista de sofá. Cara, os caras estão usando desculpa para ser antissemita. Igual o evangélico, carismático. Usa o Levítico como desculpa para ser homofóbico. Para ser misógino. Certo? É desculpa. A gente tem que saber identificar com clareza quem está do nosso lado e quem são nossos inimigos. Nossos inimigos vêm da burguesia. Nossos inimigos são os bilionários. Eles são nossos inimigos. Nossos inimigos não são judeus, não são católicos, não são evangélicos, não são muçulmanos. Nossos inimigos são os capitalistas. E aí vem toda essa bobagem, cara, essa maldade, essa indiferença. Ah, bombardearam hospitais, mas é por causa de túneis. Cara, os caras nem sabem se esses túneis existem, nunca viram esses túneis na vida. E fica justificando, cara, desviver criança, quase 3 mil, cara, de verdade, tem a pachorra de se dizer cristão. E fica justificando ataque contra criança. O que que passa? Não pergunto o que que eles têm no lugar do cérebro, não. É o que que eles têm no lugar do coração. É ódio, cara, isso é ódio. É ódio. O mesmo ódio dirigido a homossexual, a transgênero, a mulher, eles camuflam para dirigir a muçulmano, a criança. Cara, Jesus foi claríssimo. Olhar as crianças, delas é o reino dos céus. Delas, cara, o próprio Jesus falou. Mas não fala nada para essas pessoas, né? Importante que o Estado de Israel estava supostamente atingindo túneis onde malvados terroristas estavam. Vocês têm noção do que é isso? Claro que vocês têm. Claro que você tem. Do tipo de gente, eu, sinceramente, primeiro eu argumentava. Agora, quando eu vejo essas pessoas comentando nas minhas timelines, eu só bloqueio. Sabe, para nunca mais ver um post dessa pessoa. Não quero saber o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa diz. Não quero, cara, não quero me contaminar. Deixa ela ser infeliz à vontade. Deixa ela babar no próprio ódio até afogar nele. Deixa ela sair culpando os outros, principalmente os que não podem se defender. Certo? Depois ela se acerta lá. O máximo que eu posso fazer por essa gente é rezar. Ah, Deus, tira o felt, o ódio do coração dessa pessoa. Leva um pouco de entendimento. Sabe, na analogia do paraíso, vocês sabem que nunca existiu um jardim do Éden, né? Mas na analogia do paraíso, o homem foi expulso do paraíso quando provou o fruto da árvore do conhecimento. O que não é muito distante do que o nosso colega Jean-Jacques Rousseau disse, né? Os contratualistas, do modo geral, Locke, Hobbes, não é muito diferente do que eles disseram. O conhecimento nos separa dos animais comuns.
E a partir do momento que a gente prova do fruto do conhecimento, a gente deixa de ser inocente. A casa do professor Edinho, que Deus o abençoe. Deus te põe a virtude, Edinho. Então, cara, você fica caçando justificativa. O cara lê o Novo Testamento se você é cristão. Se você não é, claro, você não tem obrigação nenhuma. Mas se você se diz cristão, é os evangelhos que importa. Dá uma lida no Sermão da Montanha e olha para o seu coração, olha para a sua vida, olha para as suas atitudes. Eu estou em pecado. Não vou na missa há uns 6 meses. Como é que eu comungo com esse coração imundo que é o meu? Como é que essa boca minha vai colocar dentro dela o corpo de Cristo? Porra, é só confessar. Mas para confessar eu tenho que ter a firme disposição de não pecar mais. Eu não tenho, porque eu sou um miserável. Um bosta. Meu coração tá sujo. E eu não consigo limpá-lo, porque não me falta força. Sabe, me falta a capacidade de perdoar essa gente que acusa os judeus, que acusa crianças muçulmanas, que acusa gay, que acusa trans, que acusa mulheres, que diz que a África é uma desgraça porque eles, sei lá, não sei que trecho da Bíblia eles usam para dizer que eles são amaldiçoados. Como é que eu perdoo essa gente? Mas eu preciso. Só que eu não dou conta. Ou talvez até dê, mas não quero. Porque nós estamos alangando uma guerra. E não adianta falar que numa guerra você se mantém limpo. Na verdade, alguns se mantêm. Ao custo da própria vida. E esses eu admiro. Mas eu não tenho essa força. Eu não sou tão bom assim. Estou muito longe disso. Então quando eu falo dos pecadores, eu estou me colocando no meio deles. Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor que eles, não. Né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Sou tão miserável quanto eles. Só que os meus pecados são outros. Acho que a essência da coisa toda é essa, né? A gente admitir que o outro peca, mas que a gente também peca, só que de uma maneira diferente. Ah, eles têm justificativo porque eles fazem. Eu também não estou criando justificativo porque eu faço. Minha raiva, meu ódio dessa gente. Vocês acham que existe, está justificado? Leider tem a ódio dos pecadores? Não, cara. É exatamente esses, os líderes da vida, que cometem pecados diferentes do meu, que a gente tem que resgatar lá, tá vendo? Existem pessoas boas. Toda vez que eu passo aqui, tem quirera, eu não sei como é que você chama na região de vocês, mas aqui milho triturado é quirera. Toda vez que eu passo aqui, de manhãzinha, e não é à noite, o cara quer dizer que a pessoa, o ser humano, levanta cedinho para colocar comida para as aves do céu. Essa é uma pessoa boa. Isso é bondade. Certo? Isso é bondade. É claro que a bondade humana existe. Ó, quem planta flores na calçada, olha só, cara, não precisava. Mas o cara plantou, a pessoa plantou, ó, flores, olha que são bonitas. Flores. Elas têm um perfume suave, elas alimentam as abelhas. Essas aqui são até comestíveis. Então são pessoas boas, é claro que pessoas boas existem. Óbvio. E eu não estou entre elas. Não estou entre elas. E escolhi não estar. Por isso que eu não posso me confessar. A confissão, a maioria de vocês não deve ser católico, né? A confissão faz sentido quando você está disposto a não pecar mais. Você pode até não conseguir, mas você tem que estar disposto. E eu não tô. Não tô. Eu tenho raiva dessa gente. Tenho muita raiva dessa gente. Eu não consigo passar pano para quem mata criança. Da mesma forma que eu não consigo passar pano para quem justifica assassinato de criança. Odiar as pessoas por coisas que elas não escolheram. Ninguém escolhe ser hétero.
ou ser homo, ou ser bi. Ninguém escolhe ser trans, mas mesmo que escolhesse, não é um problema meu, não é um problema seu, não é um problema dessas pessoas. Deixa as pessoas escolher. As pessoas são livres. Deus, na minha convicção, deu a todo mundo livre-arbítrio. Elas escolhem o que elas quiserem, não é um problema nosso, não é a gente que julga.